você tem dificuldade, né, de às vezes fazer algum tipo de implantação. Aí você tem que trabalhar voltado pro dia a dia. Aí sim, talvez que é um grande negócio, você tem a coisa muito na mão. Né? Você tem tudo muito próximo de você. Tanto você é gestor do negócio, se você, né, é o proprietário, se você é o gerente, você tem a coisa comunicando muito. Eu preferi muito mais na parte de compras, eu faço 50% das compras junto com o meu comprador. É uma forma que eu tenho de manter mais sob o meu domínio a situação das compras. Porque no nosso caso, como o nosso perfil aqui, a gente tem um perfil de supermercado muito grande, até muito diferente do que uma padaria. Uma padaria, você tem a parte de supermercado muito mais voltada para uma conveniência, para uma venda de oportunidade, né? O cliente às vezes precisa de um leite, precisa de um café, precisa de um biscoito. Você faz essa venda por impulso, dependendo da necessidade, mas o teu foco principal está voltado para a linha de pães, né? E nosso caso aqui não. Aqui, no início, eu tinha até a visão era um pouco voltada para isso, mas o cliente foi mudando a visão da gente. O cliente foi mudando, falou assim, eu não quero que você seja somente uma opção para padaria ou para conveniência. Eu quero fazer minha compra do mês. Aí eu tive que mudar completamente eu mudei. Hoje eu tenho volume. Se vocês andarem, você vai ver que eu tenho volume de leite alto, eu tenho volume de bebida muito alto. Hoje eu já faço grandes negociações com todos esses fornecedores, porque o meu consumidor exigiu que eu tivesse um preço tão competitivo quanto um supermercado de porte. E aí eu tenho que fazer não só. Então eu falo para vocês assim, como uma experiência que eu estou tendo que, de alguma forma, mudar muito a maneira de administrar, porque quando você parte, às vezes, de um modelo um pouco maior, esse modelo que você tem vários pontos de gestão diferentes, eu vou dar exemplo aqui, tem o sushi, que é uma forma, ele tem uma forma de ser administrado, um sistema de compras, é um produto que o frescor dele determina, a margem que você trabalha é diferente. Aí o hortifruti, eu faço todas as compras do hortifruti. O hortifruti é a mesma coisa, é um outro ponto de gestão diferente. O hortifruti você aplica outra margem, o giro é quase que diário, né, de 2 em 2 dias. Eu recebo mercadoria 3 vezes por semana para poder fazer abastecimento. O que você tem de produto, né, o mix é grande. Aí eu saio do hortifruti, eu tenho o açougue. O açougue você tem aí é outra gestão, que a carne, mesma coisa, prazo de pagamento muito curto. Né? Você tem a carne com uma oscilação de preço muito alta, então você tem que ficar acompanhando muito bem o mercado. E aí você tem os cortes, você tem que estar envolvido com a quebra que está gerando. Apesar que o próprio açougue ele atende o restaurante e atende a necessidade da produção. Como hortifruti, eu tenho o hortifruti porque ele, além de atender minha venda como revenda para o consumidor, ele me atende também no restaurante, me atende na produção também, né? Porque a gente usa muita coisa, pão de batata vai batata, você tem bolo de cenoura que você precisa ter isso, você vai ter na parte dos pães que levam temperos, né? Pimentões, então você tem uma habilidade nisso. Os sanduíches que você tem, precisa de alface, precisa de tomate, precisa de uma rúcula. Aí você vem para a padaria, que vocês sabem, a padaria é uma gestão ainda mais diferente ainda, porque a padaria está voltada, né, para produção em matéria-prima. Você tem que estar muito ali de uma forma acompanhando, diário, você tem de falha e você não consegue fazer grandes estocagens. E aí eu mudo para cá, você tem a parte de queijos especiais e laticínios, que é outra coisa também, porque o cara está ali todo dia, você tem que receber, você tem Danone, Nestlé, Vigor, Itambé, né, os locais e os nacionais, às vezes tem que ter uma forma de gerir diferente. As bebidas, por isso assim, eu fui encontrando, eu fiz o quê? Eu fiz modelos, para cada área um modelo diferente de administrar o negócio. Aí você vai para as bebidas, é a mesma coisa, Coca-Cola, Ambev, é giro muito rápido, prazo de pagamento rápido pra caramba, quer dizer, então você não pode fazer muito estoque ou fazer boletos muito altos, porque você compromete seu fluxo de caixa, né? Porque você tem que vender aquilo ali e você vai receber normalmente, em todos os lugares nós recebemos hoje aí 60%, 70% de cartão de crédito, é o recebimento, o dinheiro não vem rápido, a Ambev e a Coca-Cola você paga aí na média de 14 dias, dependendo de padarias, às vezes pagam com 7 dias só, quer dizer, você precisa girar rápido, e você não pode ter estoque, senão você está bancando o teu fluxo de caixa ali, dentro da Mercado Livre. Aí vem a adega, porque a adega, não sei se vocês estiveram na adega ainda, a adega é forte, não, são 600 rótulos, e ela já é uma compensação, ela te ocupa muito investimento,
Eu vendo muito bem a adega, vendo hoje uma média de 2.000 garrafas por mês. Vendo muito bem. Só que para você poder ter aquela apresentação muito boa, requer investimento de estoque. Você tem que ter o estoque lá e muitas das vezes aquele estoque está parado. E aí você tem que estar rentabilizando isso nas outras áreas da padaria para poder estar bancando o negócio da adega. E por final, tem o restaurante. O restaurante é também completamente diferente. O restaurante precisa te dar uma rentabilidade mais alta, porque você tem um custo de mão de obra que também é grande e pelo serviço que você oferece. Você tem que ter garçom, você tem que ter atendente, caixa, você tem que estar fazendo a pesagem do buffet. E lá dentro, mesma coisa, tem que ter lavação, você tem que ter lá pessoal de atendimento interno. E é uma coisa completamente diferente. E você se abastece de tudo aquilo que está dentro do supermercado. E mais ainda que você tem que ter um controle muito efetivo, senão daqui a pouco quando você assusta, né? Os cozinheiros ficam tudo passeando na loja, né? Você assusta passeando na loja, mas pega o vidro daqui, pega o vidro de lá e com isso você começa a perder o controle do teu consumo dentro do restaurante. E aí, não só porque também você tem um acompanhamento diferente, de horário e tudo mais, como a gente aqui, a gente faz o café da manhã no buffet no quilo, aí tem o almoço, buffet no quilo, e à tarde e noite a gente tem a pizzaria e tem alguns sanduíches, aí na parte da noite principalmente. Diferentemente até do que São Paulo, que tem muito, nas padarias, hoje já tem muito aquele café da tarde, o pessoal aqui no meio que não é muito adaptado, aquela coisa toda. Enfim, afinal eu falei aqui aproximadamente uns 12 pontos de gestões diferentes, né? E eles todos você tem uma forma de administrar, e acho que esse é o grande segredo. Quando alguém me pergunta, eu falo assim, ó, você tem que dar tratamentos diferentes para cada área que você administra. Não dá para você pegar tudo, botar dentro do mesmo caldeirão e falar assim, até costumo citar que esse sistema de gestão é como se você tivesse 3 tipos de comidas. Você tivesse uma panela de sopão, uma panela de feijoada e uma panela de estrogonofe. E você ter uma colher só para mexer os 3. Se você fizer dessa forma, você começa a dar gosto de feijoada para o estrogonofe, né, de feijoada para o sopão, assim por diante. Então você precisa ter, na verdade, uma colher para cada panela, que é para que cada panela seja mexida e administrada da mesma forma. E que você possa trabalhar cada peculiaridade, né, do seu item, do seu produto, e assim acompanhar, fazer a compra dele de uma forma individual. Então até no sistema de compras que eu adotei, com o Carlos Alberto, que é o outro comprador, gerente de compras, a gente até tenta dividir de uma forma que eu pego mais a parte de importado, adegas, bebidas, o hortifruti, açougue, porque uma coisa está mais voltada, às vezes é diferente. Ele pega toda a produção e a parte de mercearia. Porque aí a mercearia, de certa forma, ela também está envolvida com a parte de produção, que é com o abastecimento da padaria. A conta da produção é bem diferente, não? Coca-Cola você compra por 4,50 e vai vender por 5 e pouquinho, dependendo da concorrência que você tiver. Em compensação, pão a gente sabe que é onde estão as melhores margens, né? Desde que você consiga ter uma produção bem ajustadinha e consiga praticar preço de venda assim, bem favorável, você consegue ter uma margem muito melhor em todas as áreas. E eu ainda não falei que tem a parte da rotisserie, que essa também demanda tempo, que não prepara. Você tem a confeitaria, o Lucas que faz a confeitaria. A confeitaria ele passa lá segunda, terça, até quarta-feira, ele passa preparando todas as bases para a partir de quinta-feira fazer as montagens. Então você precisa dar um tratamento diferente para isso. Você não pode ter, né? Você tem que ter, eu tenho que ter a mercadoria garantida na segunda-feira já em estoque, para ele ter matéria-prima para poder trabalhar todas as bases. Até mesmo porque a gente tenta trabalhar toda a confeitaria só com artesanal, né? Com recheios artesanais. É pouquinha coisa mesmo, um pouco de recheio que a gente trabalha, só recheios que são forneáveis, que aí você não tem jeito de... Também você vai preparar e vai levar para o forno. O recheio que não é forneável, que seja um recheio artesanal, normalmente ele vai queimar, vai pegar sabor. E os recheios são artesanais, eles te dão essa possibilidade naquilo que não vai no forno. Vai no forno tem que ter um pouquinho mais de complicação. Enfim, é isso. Obrigada pela... Mas, aqui
as pessoas tiveram que ter um pouco mais de acesso a coisas melhores, então a pessoa com acesso, ela começou a se valorizar um pouco mais. Os rolinhos, faço um rolinho de abobrinha, um rolinho com berinjela, que vai com tomate seco, mussarela de búfalo. Aí eu peguei e falei assim, ó, tem uma receita do passado de azeitona zapa, aquela roxa, só que você deixa ela 2 dias, você pode botar no girassol, canola, azeite, louro e orégano. E um pouquinho mais de sal para dar uma curtida. E você deixa 2 dias ali. Aí a gente começou a mudar o negócio, você atender aquilo que o cliente espera, né? E aí essa cliente mesmo, pessoal, no final da semana você não pode procurar. E aí no final da semana ela saiu carregando um monte de potinho, porque ela falou assim, uma abobrinha recheada, coisas diferentes. Até aquela coisa. Vocês estão falando nesse sentido, porque a gente fica o tempo todo, apesar da variedade que tem, somente aquela parte de lá, a partir de 3 horas que a gente vai começar a fazer a montagem, que é mais a parte doce, aquela área ali, a gente conversando com os 2 coordenadores da produção e com o Everton, falando assim, é o seguinte, já estou vendo cliente parar na frente e ficar assim, com a vasca. Ele fica olhando, olha, significa que você já não está conseguindo mais chamar a atenção dele. O que você faz, ele já está acostumado. Todo dia ele vê aquele com doce, com batata, com creme, com açúcar, salgadinho. Então ele já começa a olhar aquele trem ali e ele já não consegue mais achar uma coisa diferente do que ele está acostumado. E aí você tem que estar aí, o tal de se reinventar. Não, eu até chamei ele e falei assim, aqui que a gente vai trabalhar. Aí no final de semana nós trabalhamos muito mini roscas folhadas, né? Banana, de nozes, de goiabada, quer dizer, tinha o Romeu e Julieta, algumas coisas diferentes para a gente poder começar a variar e tudo mais. E isso vai muito mais, porque a gente fala assim, a gente vai visitar, eu tive a oportunidade esse ano, fiquei muitos dias, fiquei quase um mês nos Estados Unidos, tentando ver algumas coisas que eram diferentes. Tive já a oportunidade de ir para a Europa, mesma coisa. A gente vê muita coisa diferente, mas daí, para poder conseguir aplicar aqui, a gente tem que pensar na realidade da gente. E hábito de consumo, a única coisa que a gente pode falar que é sucesso, o meu aqui é sucesso total, é o croissant. O croissant tem muita qualidade, sabe, é um croissant que atende a expectativa, diferenciado, só que tem muita coisa lá que não adianta. Agora tem muita coisa que a gente faz, você vai nas baguetes, você vai conseguir ter baguetes diferenciadas. A gente tem, eu tô aqui fazendo depoimento de uma forma positiva. A gente tem buscado na parte de pães especiais, todo mês tem pelo menos 2 produtos diferentes. E aí eu faço uma análise de algum produto que você olha na curva de venda lá, que você fala, não, isso não tá vendo é nada. Aí você tira esse, você põe 2. E isso tem ajudado um pouquinho também. Vou dar mais um depoimento. A gente tem feito na rotisserie aqui, que é essa parte, os pães todos especiais, quinta, sexta e sábado principalmente, a gente faz uma degustação, uma autodegustação muito forte, com o povo para comer mesmo. Não tem a propaganda mais barata que ele vai consumir o produto, mas em compensação, se gostar, vai levar. E a gente tem feito muito isso, tem ajudado assim bastante, principalmente produtos que a gente não tinha alguma. Você pega a baguete Braga, que é uma baguete diferenciada, a gente tem feito, ela tem assim, vingado, tinha coisa que não ia. Enfim, a gente tem colocado muito isso. Você pega uma baguete de tradição, porque a gente está falando que, na verdade, baguete, eu falo que baguete é o seguinte, baguete galinha dos ovos de ouro do que pão. Porque a baguete, na verdade, você consegue ter um custo no mínimo equivalente ao pão de sal, porém você tem uma apresentação de um pão muito melhor e que valoriza o teu balcão, ele valoriza a tua massa. Tanto você falar assim, tanto a francesa tem um pouquinho mais caro, mas você falar na original, na tradição, na francesa, só ali pode ser a padaria mais simples da Baixada, certo? Pode ser a mais simples. Se você tiver uma baguete, uma francesa, uma tradição, ela vai vender, o pessoal vai gostar. É um produto crocante, tem um alto, muita água, quer dizer, então ele é bem leve. E não quer dizer, para custo, você pode trabalhar um preço de venda bacana, que não vai falar assim, pô, mas meu pão de sal em relação... Não, você vai trabalhar, vai ter uma rentabilidade melhor. Tem inclusive isso, o Cadu consegue encontrar bem, sabe? Só esse produto. Eu aqui, claro, eu já posso aqui, pelo preço que eu consigo praticar e pelo eu consigo trabalhar ali vinho de nozes, tenho ali um de vinho branco por passas. Não sei se vocês vão almoçar, mas se vocês vão almoçar, eu vou pedir para se sair, eu vou pedir para poder levar fatiado. Esse vinho branco com passas, putz, não existe. Então é muito bom, muito bom. Copiaque, que é com queijo provolone, que é uma massa especial, uma massa descansada.
são pães. Só que hoje eu começo a achar o seguinte, que dentro da proporção, é que a gente falou da valorização das pessoas. Todo mundo quer hoje, sabe? Se o pessoal, hoje em dia, mesmo que seja um vinho de garrafão, mas todo mundo quer ter a oportunidade de tomar um vinho. Independente se seja um vinho argentino, chileno, francês, quer tomar um vinho. Hoje você tem vinho, inclusive você tem vinho hoje argentino e chileno, vinho barato, com boa qualidade. Todo mundo quer ter acesso a isso. Então será que se você não oferece para ele lá um vinho com um preço bom, um pão com uma bela apresentação, mas com preço competitivo, será que ele não vai levar também? Você não está abrindo a oportunidade, mesmo que seja assim, as pessoas sejam mais simples, mas elas não querem ter acesso a esse tipo de coisa. Então eu acho que eu vejo, entender de uma forma o consumo de padaria, eu percebo claramente que você tem que estar muito voltado para entender aquilo que as pessoas estão esperando de você. A partir do momento que você entende a tua expectativa assim, do teu cliente, você começa a trabalhar em cima da expectativa dele. Foi claramente o que eu fiz aqui. Nos primeiros 3 meses eu comecei a entender que aquilo que eu imaginava não correspondia à expectativa do consumidor. Às vezes ele queria coisas diferentes. Ele queria ser tanto, por isso que eu tenho Senil, Piracanjuba, Cotochesne, quer dizer, eu tenho 5, 6 marcas de leite que eu percebi que ele não queria me enxergar com vou botar uma marca de leite e acabou, não. Assim, eu quero ter opção de marca de leite, eu quero ter preço, que você tenha preço competitivo. Aí eu falei assim, eu entendi. E aí na padaria eu comecei a entender a mesma coisa. Certo? Tinha um conceito nessa região nossa aqui, que as pessoas aqui gostavam só de pão, de pães de sal. Pode ser os especiais ou pães comuns, ou seja assim. Mas pode, né? Sim, mas aí assim, aqui, lojas mais simples, o pessoal gosta de pão doce, isso e aquilo. E eu fui brigando com o negativo. Oferece um pãozinho bacana, oferece um bom pão de batata, uma rosca, um brioche bonito, caseiro. Será que o pessoal vai gostar? E a gente começou a fazer e começou a quebrar. As pessoas falaram, não, eu também gosto, não é porque eu só gosto de vinho com nozes. Eu gosto também de uma rosquinha de batata baroa, que é gostosa também. Ó. Enfim, acho que a gente tem procurado tentar encontrar um ponto. Eu estou olhando para o corredor de biscoito, é a mesma coisa. A gente, pessoal, vamos trabalhar com o Aimoré, que é um líder de mercado, né? Isso não dá, tem que ter Aimoré, tem que ter Balduco, tem que ter o Nestlé, tem que ter o Piraquê. Esses dias eu encontrei no Atacado Adria, que são umas tortinhas. Eu falei assim, vou botar as tortinhas também. Quem vai me dizer se é bom ou não é o consumidor. Ele que vai me falar assim, não, olha, você tem mais uma opção. Eu trabalho com a linha da Nestlé, 100% a Piraquê mesmo, que inclusive é do Rio, eu trabalho com 100% da linha da Piraquê. Por quê? Muita gente que vai no Rio de Janeiro e que gosta e que está, de certa forma, também meu cliente aqui, eu tenho mais uma opção. Isso eu estou oferecendo mais alguma coisa para ele. E isso a gente pensa, eu tenho pensado de uma forma geral aqui na loja, para a gente atender o cliente. Tá bom? Legal, gente. Obrigado. Nós vamos almoçar todo mundo aí. Some